Bom, nosso tema hoje é oração e eu queria iniciar fazendo a leitura do texto de Mateus e Mateus 6, de 5 a 15, eu vou fazer ele uma leitura contínua aqui com a paráfrase que eu estou utilizando. E aí nós vamos usar a mesma metodologia da última aula que eu dei, que é, eu vou falar por uns 15, 20 minutos, depois eu vou de 10 minutos para perguntas e respostas, e depois a gente fala de novo mais um pouco, depois mais perguntas e respostas, tá? Mateus 6, de 5 a 15. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Eu estou lendo numa paráfrase, por isso que está tão diferente, tá? Perdoe-me a não ortodoxia, mas ela é generosa. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas para conseguir o que querem de Deus. Não façam dessa maneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. E seria desse modo: nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és, cura esse mundo, faz o que é melhor tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando aos outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo texto e pedimos que na riqueza da diversidade das traduções e interpretações aqui, nós possamos focar principalmente naquilo que é a Tua verdade, não na nossa verdade. E pedimos que o Senhor nos ensine a orar e sabemos que, por simples que pareça, não é algo que muitos de nós faça corretamente, mas pedimos sinceramente que nos ensine a orar. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse, isso aqui é uma paráfrase. A gente nunca faz teologia de paráfrase. A paráfrase é para ampliar um pouco alguns conhecimentos e algumas compreensões. Vocês devem ter lido, né, os textos que são indicados aqui na apostila, que são textos que vão, ao longo da leitura, formando uma teologia sobre a oração, né? O que é interessante sobre a oração é que muitas vezes, essa é uma das práticas espirituais cristãs, que muitas pessoas que oram sempre, bastante,
né? Que são pessoas que a gente diz que são homens, mulheres de oração, muitas vezes não têm um conhecimento teológico sobre esse tema. É um tema que para nós que somos reformados, ele é muito bem delineado, delimitado. Para alguns que não são reformados, né, cuja teologia não tem a mesma base que nós temos, quando você fala de oração, você estica muito a corda e os limites, indo até alguns extremos algumas vezes. Nós somos um país em que o pentecostalismo é muito forte, é uma boa parte dos 65 milhões de evangélicos, ou que se entendem como evangélicos no país chamado Brasil, uma parte enorme, mais da metade, bem mais do que a metade, se considera e é compreendido como pentecostal, fora os neopentecostais, que são, muitas vezes, próximos em variadas práticas, né? Então, esse é um tema sempre muito... Ele tem a aparência de ser algo simples, mas no nosso país ele é extremamente complexo. Mas ele é complexo por uma série de teologias estranhas que vêm nos assolando ao longo dos últimos anos, né? Algumas literaturas que dizem que se você pedir, Deus é obrigado a te dar, porque você está dando a voz de comando e você está fazendo a ligação. Olha como é que é uma série de interpretações errôneas de textos bíblicos. Tem texto bíblico que diz alguma coisa bem parecida, mas não diz exatamente isso. E a compreensão bíblica como um todo, quando você vai ver os personagens bíblicos utilizando a oração, você vê que não há essa determinação de que uma vez que você orou, Deus vai fazer exatamente como você está dizendo. Na verdade, o que surpreende a muitas pessoas, dependendo da teologia, é a possibilidade de Deus não fazer aquilo que você quer. Porque numa sociedade humanista, em que você vê o homem como o centro, e Deus é mais um elemento do seu mix de composição de consumo, a religião e Deus, muitas vezes, a oração é uma ferramenta espetacular. Porque se ela determina o que você vai ter e fazer e receber na vida, você tem a famosa varinha mágica, varinha de condão, para dizer, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, né? Agora eu quero aquele carro, agora eu quero aquela casa, agora eu quero esse emprego, agora eu quero... Então, é sempre uma temática que no passado era uma prática normal da igreja, muito mais prática do que um sistema teórico. Nós estamos aqui trazendo um sistema teórico que entendemos que é prático, porque está baseado nos textos bíblicos, mas também é para a gente ter conhecimento teológico, bíblico-teológico, daquilo que, de fato, nós, como reformados, entendemos que é o que está na Bíblia. Então, você vai ouvir alguma coisa aqui, que você vai ligar a televisão, vai ter um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo falando outra coisa. Nossa proposta é essa que nós vamos apresentar. E ela está escrita, e todo mundo que está no grupo tem lá. A hora que você resolver fazer o seu estudo particular sobre oração, você já tem um belo texto apostilado com os versículos bíblicos principais sobre o tema a oração. Tá? Então, essencialmente para nós reformados, a oração ela não tem a ver com nem aquilo que no Brasil por muitos anos se entendeu como reza, né? Às vezes para você entender a diferença cultural do tradutor ou do editor ou do produtor do filme, quando fala de evangélico ou católico, é porque um fala reza, o outro fala orar, né? Isso está mudando também, mas no geral você identifica. Pelo menos por muito tempo a gente identificou essa diferença. A gente não está tratando de repetição, de mera repetição, né? A gente não está tratando de algo que a gente precisa de intermediários.
E você, quando fala de oração, você também não está falando só de petição. Porque é muito comum as pessoas pensarem, vamos fazer uma campanha de oração. Vamos. Mas é para que a campanha de oração? É a campanha de oração por arrependimento? É a campanha de oração para eu me desligar cada vez mais dos meus bens na terra, para poder Deus me preparar para eu fazer uma doação, já que eu tenho 4, 5 imóveis. O Senhor está me preparando para eu me desocupar das coisas do mundo e doar um imóvel, ou o meu carro, ir para um carro menor, ou fazer determinada concessão àquilo que eu tenho, né? Então, mas normalmente campanha de oração, mesmo na igreja evangélica, tem a ver com a campanha de, com todo respeito à palavra, pedição. Então você faz a campanha de oração pensando em pedir alguma coisa, né? E na nossa compreensão teológica reformada, a oração é muito mais do que isso. E aí que vem a beleza e a diferença das outras orações, rezas, petições, né? Você sabe que eu fui para a Índia, né? Fui lá visitar um templo Hare Krishna. O pastor Batista que estava comigo não teve coragem de entrar, eu entendo que ele não teve coragem de entrar, mas o pessoal ia dizendo, o Batista é muito frio, se fosse o pastor da Assembleia, tinha entrado. Não sei. Sei que o pastor Batista ficou do lado de fora, ele não quis entrar, não. Ah, é verdade. Mas lá na Índia, ele não, pelo menos no idioma, ele não vai entender, se for o caso dele, né? Mas é impressionante a quantidade de reza, repetição, né? Hare Krishna, vocês sabem como é que eles são, andavam pelas ruas aí, eu não sei como é que eles estão hoje em dia, mas era aquela repetição, aquela meio melódica, né? Meio diferente, assim, bem um esquema oriental para o nosso padrão, né? E aí você vê, aquilo ali é uma mera repetição, é diferente da proposta do cristianismo, é diferente da proposta protestante, né? É diferente daquilo que nós acreditamos. Então, o que nós acreditamos é que a oração é resultado de uma comunhão com Deus. Aí vem um outro ponto importante sobre a oração. Porque é o seguinte, quando você fala que você participa de um grupo religioso, que você tem relacionamento com Deus, duas possibilidades. Ou você está falando a verdade, ou você é um lunático. Porque você está tendo um relacionamento com o Ser Supremo do Universo e contato direto com Ele. Eu sei que para nós que acreditamos, né, passa tranquilo. Mas para as pessoas que são contra essa forma, né, elas entendem que aquilo que nós fazemos é uma certa loucura, dizer que você tem acesso direto ao Deus soberano, ao Senhor Criador do universo, né? Então, para além disso, nós também chamamos de Pai, que é uma outra questão que também mexe com os outros sistemas religiosos, porque essa proximidade, esse aconchego, esse carinho, esse relacionamento próximo, que é bem verdade, algumas vezes, né, na nossa cultura ocidental, se torna mais um consumo e um distrato e desrespeito com o soberano Deus, mas também simboliza a forma reformada, mostra que nós, como reformados, entendemos que temos acesso e comunicação pessoal direta com Deus. Na oração, colocamos em prática a nossa fé em um Deus pessoal que nos ouve, fala, responde e age. Assim que nós pensamos. É claro, só recapitulando, eu não estou dizendo que a oração não tem petição, né? Aqui, muito bem colocado no primeiro parágrafo da apostila, nós oramos como petição ou súplica, clamor, intercessão, confissão, louvor, ação de graça, adoração, mas também para ouvir o que Deus tem para falar. É fácil ouvir o que Deus tem para falar? É difícil. É difícil você entender o que é a voz de Deus ou aquilo que é a voz do seu Deus fabricado por você. Daí muitas pessoas cometem equívocos na vida, porque acham que estavam ouvindo a voz de Deus, estavam ouvindo as próprias vozes do seu interior e do seu coração. Não oramos para informar Deus sobre o que Ele precisa saber também. Isso é importante. Também não oramos para chamar a sua atenção,
mas oramos porque queremos manter relação com Ele. Vejam que é fundamental entender que para nós a oração não é apenas um momento estanque, que funciona num determinado tempo e lugar. Me lembro, quando eu estava no seminário, tinha uma professora que dava aula de missões. Ela contava aquelas biografias dos missionários que deixavam você se sentindo um lixo, né? Literalmente, você fala, isso aí para mim é inalcançável. Aí ela contou lá o caso de um missionário que diziam que ele era um homem de oração. Diziam que ele era um homem de oração, aí os seminaristas, né, que eram aqueles mais indagadores e tudo, ficaram querendo ver quando é que ele orava, quem era esse cara de oração. E aí entraram na casa dele para ver como é que ele orava, ficaram ali esperando, e quando ele chegava em casa, viram ele saindo, falou, não orou nada, não estamos vendo ele orar nada. Ficaram esperando, ele chegou em casa, ajoelhou e disse, amém, Senhor. Aí eu falei, poxa, o cara também não... Era um negócio... Ele passava, supostamente, o dia em oração, e aquilo era algo extremamente difícil, né? Você pensar que nós nos habituamos? A ter períodos de oração. No almoço, uma oração literalmente fast food, né? Você já está pensando na comida, então tem que orar rápido. E no mais, né, oração meio que temática. Essa questão da oração ter suas variadas possibilidades, não pode tirar de nós a ideia de que ela é essencialmente resultado de um relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 8. Oi. Você não vai terminar a história? Teoricamente eu terminei. Não, porque o que eu sei é que perguntaram para ele, aí ele disse, mas eu passei o dia com ele. Então, a minha professora não contou dessa maneira, ela contou só aquele coisa. Mateus 6, 8, alguém leia, por favor. Agora numa versão que não é paráfrase, né? Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então vejam vocês que nós não oramos para informar a Deus daquilo que Ele está precisando. Ele tudo sabe, conhece-nos verdadeiramente como somos e o nosso coração. Assim como conhece todas as coisas, mais do que nós mesmos conhecemos. Então, a verdade e a transparência nesse contato só revelarão mesmo quão sinceros estamos sendo diante de Deus. Não precisamos, por isso, de cansativas e longas repetições. Orar sem cessar significa viver nessa santa comunhão, dependência e entrega permanente. Pai nosso que estás nos céus, significa buscá-lo entendendo sua grandeza, glória, poder, soberania e sua transcendência. E, ao mesmo tempo, sua presença aqui, sua companhia, proximidade, afeto, carinho, solidariedade. É a reverência e a confiança, o temor e a fé, o quebrantamento e a alegria, a expectativa e o descanso, a esperança e a convicção. É assim que nós chegamos diante de Deus. Para nós, a oração é isso. Ela opera com o amor, transitando nas duas direções, inserindo o meu cotidiano na agenda do eterno e trazendo o sobrenatural à minha história. A oração traz mudanças. Romanos 8, 28. Alguém pode ler, por favor? Por isso, em primeiro lugar, ela muda nossos próprios corações, nossa alma e nosso espírito, gerando paz, confiança e descanso. Alívio de quem entregou tudo no altar. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então, se nós sabemos que tudo que nós precisamos, Ele já sabe, e se tudo o que acontece em nosso favor, me digam, por favor, sem querer fazer poesia, né, nem rima, para que orarmos? Se não para traçarmos uma relação de amizade, de confiança com Ele. De fato, a oração nos traz também a possibilidade de darmos uma desligada nos problemas que vivemos e nos aproximarmos dele para colocarmos diante dele, para nos relacionarmos. Não é isso que a gente faz com as pessoas que a gente gosta? A gente não gosta de se relacionar, de conversar, né? De ouvir, de aprender, de se relacionar, né? Então, por muitos anos no cristianismo, se apregoou a ideia de um Deus distante. Por isso que, para nós, quando se pensa, para quem tem relação de oração com Deus, quando se pensa em um Deus vingativo, punitivo, um Deus do Antigo Testamento que se arrependeu e no Novo Testamento ficou melhorzinho, mais bacana, é incoerente, que nós não conhecemos esse Deus que dizem por aí. Esse Deus que falam mal dele por aí, não é o Deus que eu converso todo dia. Não é o Deus que vocês conversam todo dia. Esse é o Deus que eles não conhecem, que fazem fofoca sobre ele, maledicências e dizem dele coisas absurdas, que você fala, meu Deus, esse aí não é o que eu conheço. O que eu conheço é extremamente agradável, bom, está sempre do meu lado, me socorrendo, fazendo tudo por mim e por... Mesmo quando eu cometo os meus equívocos, inclusive sempre, Ele está do meu lado. Ele não me condena, Ele não me coloca culpa. Então, quando você tem uma teologia mais bíblica, definida e arrumada na sua cabeça, você não precisa entrar em embates com determinadas pessoas, né, que agressivamente falam sobre Deus, falam sobre Jesus, ou mesmo sobre o Espírito Santo, ou mesmo sobre a igreja, e falam coisas absurdas, porque aquilo não tem a ver com o que você experimenta no seu dia a dia. Não, na hora eu vou falar, para fazer a pergunta, só um pouquinho. A palavra também nos assegura que a oração é o modus operandi de Deus. Alguém pode ler Lucas 11, 9 a 13? Tem uma frase aqui do Wayne Grudem, que acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo de agir de Deus, então oraríamos mais. Lucas 11, 9 a 13, alguém pode ler? Essa é a parte que Ângelo vai explicar depois, essa frase aqui. Lucas 11, 9 a 13. Então vejam vocês que a nossa ênfase atual, ou a ênfase de muitas pessoas atual na oração, são nos 2 primeiros versículos, que é pedir e receber. Pedir e receber. Mas a ênfase mais completa de Jesus é mais do que isso. É você ter a presença e a segurança de Deus com você. Isso é muito maior apenas do que pedir, ainda que Ele não exclua
essa possibilidade, né? Até porque ele lidava com muitas pessoas que precisavam, eram carentes, mas ele, de maneira nenhuma, ele coloca o pedir como algo principal. Você pede, você recebe, você busca, vai achar. Mas a ênfase não é apenas em pedir, mas é a ênfase no que você vai receber. Bom, nosso mediador. Por que oramos em nome de Jesus? Porque ele é o nosso único mediador eficaz. Nós entendemos, na teologia reformada, que Jesus é o nosso mediador, porque ele pagou o preço em nosso lugar. E ele, como o segundo Adão, ele cumpriu aquilo que nós não podemos cumprir. Nunca poderemos cumprir. Diante disso, ele é o mediador eficaz. João 14, 13 e 14, alguém pode ler, por favor? Então vejam vocês que ele é muito claro sobre isso, né? Nós não pedimos por nossos méritos. Essa é outra coisa bela na oração cristã. Você não precisa fazer uma contabilidade com Deus e dizer, olha, eu vim aqui porque eu mereço receber isso, né? E é um outro problema na teologia brasileira de algumas igrejas, né? Que dizem basicamente que se você cumprir certas coisas, fizer certos votos, se você entregar certos valores para a igreja ou para certos grupos, você vai receber de Deus de volta determinada bênção. Não é isso que Jesus diz. Não é isso que a Bíblia promete. Não é isso que a nossa teologia defende. Os méritos são todos exclusivamente dele. Ninguém é suficiente bom para negociar com Deus, argumentar, requisitar ou exigir nada. Devemos orar com essa plena consciência e não com a ideia de que há uma fórmula mágica. Isso também é importante. Quando terminamos dizendo em nome de Jesus, amém. Então, é o seguinte, mais do que você dizer em nome de Jesus, amém, é você ter a certeza no seu coração, quando você for orar, que você está orando por causa dele, porque ele é o seu intercessor para isso. E não é confiado nos seus méritos, nem na sua religiosidade. Vamos às perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Fala aí, Marcelo. Sim, por isso, Márcia, que eu falei que é relacionamento. A oração para nós, ela não é pura e simplesmente um momento isolado, mas um componente, um elemento da nossa religiosidade. Ela é resultado de um relacionamento amoroso. Por isso que ele sabe de tudo e por isso que você chega diante dele com confiança. Você chega com confiança porque você tem a certeza de que ele sabe tudo. Você chega com confiança não no que você fez, se você pediu certo, se você pediu errado. Vamos ver um caso típico aqui. Algumas vezes você pede determinada coisa para o seu filho, para a sua filha, para alguém que está passando por uma situação de emprego ou desemprego, coisa do tipo. E você insiste, Deus, faz isso por ela, eu quero isso para ela, eu quero isso para ela, dá isso para essa pessoa, dá isso para essa pessoa. Não são poucas as vezes que a gente vê ao longo do tempo aquilo que parecia ser uma bênção pode se tornar uma maldição para alguém. Não são poucas vezes. Por isso é que, primeiro, nem sempre Deus vai responder como a gente quer. Segundo, se é um relacionamento e você confia no relacionamento, você sabe que ele vai te dar o que for de melhor. Você tem que ser específico. Olha, em alguns momentos da Bíblia você vê
essa necessidade de especificidade. Mas em outros momentos, você não vê. Então, aí é uma questão de como você se relaciona com Deus. Se para você traz uma certa segurança ser específico, porque há pessoas que pensam que se orarem errado, ou fazendo a petição de alguma coisa errada, Deus não vai responder. E pelo que a gente entende na Bíblia, mesmo que você faça alguma coisa solicitando errado, mas se você derrama o seu coração confiando nele, ele vai fazer por você o melhor, o que a gente vai ver lá na frente um pouquinho mais. Não necessariamente o que você queria. Às vezes é o contrário do que você esperava, mas é o melhor. Né? Alguém tem alguma outra? Marcos, em relação à pergunta de Marcinha, a respeito de especificar o que você quer, aquele texto do cego que está à beira da estrada e interrompe a caminhada de Jesus, e Jesus diz a ele: o que queres que eu te faça? E que então dá margem à pergunta dela, da especificidade, se ele já sabe. Na verdade, ao ser específico, não é a ele que você está determinando, mas é a você mesma que está pedindo. Naquele caso, o ser cego era a sua manutenção. Possivelmente, ele vivia da sua cegueira, porque ele tinha as esmolas. E ao deixar de ser cego, ele estaria decidindo perder a sua manutenção e ter que correr atrás do trabalho. Então Jesus diz assim a ele, para que ele raciocine o que ele realmente está pedindo. Quais são as consequências do que você está me pedindo? Então, antes de me pedir, pense bem que virá disso, para ser específico. Não é ele. Ele sabe, é você que precisa medir bem o que você vai pedir. E às vezes Alex. a gente acha que é o melhor e não é, né? E ele vai. Marcos, nessa vida da gente, às vezes, lê livros sobre oração, e depois de um tempo começou tantos passos, você não consegue orar de uma hora, título de outro livro. Eu lembro que dos que estão aqui mais velhos, né, na vida com Deus, tem determinado livro que a doutora Márcia falou que você tinha que especificar o que lá. Eu quero bicicleta, eu quero bicicleta vermelha. Você ficava grávida da bicicleta, inclusive. Põe um show. A Quarta Dimensão. Best-seller da editora Vida. O Marcos primeiro, depois o Fred. C.S. Lewis, um dos livros dele, ele fala uma coisa interessante. Às vezes nós queremos um relacionamento de filho, de avô, de neto para avô, de filho para pai. E a mãe chega para o filho e fala assim: você não vai comer o doce, porque senão você vai almoçar. Aí o filho, aí a criança vai lá no avô, na avó, ela vai lá, pega o doce escondido e dá. Aí, Fred, falou de você. Falou de você, Fred. O C.S. Lewis, ele colocou muito claro isso em um texto muito bem. Ele estava com sofrimento profundo. Né? Vocês conhecem, né? Ele tinha perdido a mulher dele depois de uns anos com a mãe, perdeu a mulher da vida madura dele, um relacionamento maravilhoso com ela. E ele chega a uma conclusão interessante, mais ou menos na linha do que o Bruno acabou de dizer isso. Porque é o seguinte, todas as queixas, todas as colocações dele para Deus, todos os pedidos, era pelo fato de que ele não se conhecia. Mas Deus o conhecia. Deus sabia exatamente quem ele era. Então Deus é quase que um psicanalista perfeito. Ele já sabe tudo. Então, Ou o contrário, né? Pelo contrário. Alguns psicanalistas querem ser como Deus também, para dar a resposta perfeita. Mas é incrível isso, né? Porque nós é que precisamos. Né? Essa do cego eu nunca tinha ouvido. Mas é fato. Pondera o que você está pedindo. Mas está lá na Bíblia, viu? Você não tinha ouvido, mas está lá na Bíblia, viu? Está lá. Está na Bíblia. André, a última aí. Depois nós vamos para... O fato de Deus saber o que a gente vai pedir, não seria que a gente, quando verbalize isso, torne pública essa oração, quando aconteça, Deus receba a glória, porque não foi por acaso, ó,
Seria um testemunho. Glorificado, um testemunho de que aquilo foi uma resposta do coração, uma intervenção de Deus, e Deus é glorificado, porque não foi por acaso que aconteceu. Olha, não foi uma ação. Deus é glorificado, mas na manifestação pública de uma oração. Então, também pode ser, mas essa questão de glorificar a Deus, vamos entender que Ele não precisa dessa glória que nós damos, né? Ele recebe e é bom para nós que possamos direcionar toda a glória a Ele. E acho que tem as duas questões. Tem o momento em que você pode tornar uma coisa pública. Agora, nós sabemos, todos nós aqui, quantas vezes nós oramos, recebemos resposta e ninguém soube. Só nós. Por variados assuntos específicos. Né? E Deus foi glorificado do mesmo jeito. Porque glorificar a Deus não é só você tornar público. Você dando glória a Deus, você também está glorificando a Deus. Então, acho que tem as duas possibilidades. Deixa eu ir adiante por causa do nosso tempo aí. Uma observação, que é uma palavra. Quick, please. A minha glória não darei a outra. Eles falavam muito isso antes. Então, Deus é uma palavra bíblica. Então, Deus quer que a glória dele seja para ele. Ninguém pode se apropriar. E Deus não é a celebridade do YouTube, que precisa de likes e etc. Eu não sei, o YouTube não tem nem like, né, cara? Como é que eu sou bom no negócio? O YouTube não tem nem like, né? Like eu acho que é outro. Mas Deus não está precisando lá de adeptos. Não vai dar hoje. Deus, a nós vamos glorificar, dar like para ele. Então, ele não vai dar glória a Deus para outra pessoa. Outro não vai se apossar do que ele fez. Por isso que ele foi tão cauteloso para olhar para o poder. Eu sei que sai com tudo de mim. E deu aquele testemunho maravilhoso, uma das frases mais lindas da vida. Recebendo essa coisa. Não vai ser sempre. Vai ser sempre, não precisa ser pública. Eu diria até que para ser pública é testemunho, mas não é sempre que ele quer, não. Então, Jesus algumas vezes curou e não tornava o alarde ali, porque não era o momento. A oração que Deus deseja de nós, primeiro, é aquela que é segundo a sua vontade, João 15, 7. Alguém pode ler, por favor? Não adianta pedirmos algo que contradiga ou que se contraponha ao que Deus declara ou requer de nós. João 15, 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vejam a condicionante, ser e ser, né? Devemos pedir que a sua boa e perfeita vontade se manifeste e que sejamos preparados para recebê-la em paz e submissão. Ele pode mudar nosso coração ou transformar as circunstâncias, para que desejemos coisas diferentes do que pediríamos a princípio. Também Ele deseja de nós que a oração seja com fé. Marcos 11, 24 e 25. Marcos 11, 24 e 25. Portanto, eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então vejam vocês que, prioritariamente, a gente usa o versículo 24, esquece o versículo 25. Há algumas condicionantes também na oração para você ter uma teologia mais saudável e bíblica. A outra questão é a palavra fé, que é uma palavra que virou uma palavra mágica. Fé. Bom, tem aquela logomarca que o pessoal bota no carro, na camisa, né? Fé e tal. É mais do que isso. É resultado de um conhecimento, resultado de relacionamento, de confiança, de quem você conhece, né? Não é algo distante, é algo próximo.
aquele a quem pedimos e de quem, com amor, sempre nos ouve, mesmo que seja o contrário do que estamos esperando. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os homens. Vejam que não é só apenas uma palavra mágica, mas é um conhecimento mais profundo de quem ele é. Não é moeda de troca. 3.3 aqui, é mais um item que ele deseja quando nós oramos, é que seja em obediência, Provérbios 15, 8. A oração é comunhão e relacionamento. Veja que estou repetindo mais uma vez, que também está aqui na apostila. Um coração não rebelde e teimoso é aquele coração que pode se achegar a Deus na oração. O coração rebelde e teimoso, ele não deve e não vai conseguir nada diante de Deus. Por isso, Deus tem mais alegria em ouvir e responder para esse que chega a ser o coração rebelde e teimoso. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, pois a oração dos retos é o seu contentamento. Então, Provérbios, livro de sabedoria, sabedoria oriental, hoje sabedoria universal. O que muita gente pode interpretar? Eu só vou receber alguma coisa se eu chegar diante de Deus com o coração reto. Tá. O que é o coração reto? É o santo? É o perfeito? Não. É o nosso outro problema com um conceito importantíssimo da teologia cristã. Santo não é o perfeito. Não é o diferente por ser melhor e por fazer melhor, por chegar diante de Deus ou dos homens com qualidades superiores. Santo é por ser separado, arrependido, salvo, humilde e dependente de Deus. Esse sim é o santo. Então, para muita gente, o reto é aquele que pura e simplesmente faz tudo o que é correto. Bom, se você for para os mesmos livros de sabedoria, for para Jó, você vai ver que apesar de Jó ter feito tudo o que era reto, ou que era justo aos olhos de todos, e até mesmo do que a gente entende que é a palavra de Deus, a vida dele não foi exatamente o que ele queria. Várias vezes se sentiu sozinho, traído e abandonado, até o momento certo de reconhecer que Deus era Deus, para além do que ele imaginava. E olha que, aos nossos olhos religiosos, ele já estava em alto nível e alta consideração. Tá? Com perseverança, além de obediência, com perseverança. Não significa vãs repetições, mas orar em todo o tempo, por necessidades graves, específicas, até que o coração descanse em paz, de que sua causa foi entregue e tomada por Deus. Agora vamos para Lucas 18. É de 1 a 8, a gente não vai poder ler isso tudo, mas é aquela parábola do juiz iníquo. E essa é uma parábola que muita gente entende, que é pura e simplesmente chegar e pedir, como se Deus pudesse esquecer, ou como se a sua oração fosse mudar o que Deus tem para você de melhor. Tem um livro do irmão André, eu tenho ele em casa, eu editei esse livro, e Deus mudou de ideia, é o título do livro. É tão ousado quanto essa palavra aqui do Gruden. É bem ousado. E eu tenho as minhas dúvidas se Deus muda de ideia ou se Ele nos muda a ideia. Pelo Gruden aqui, como está escrito, não sei se Ângelo tem alguma revisão aqui
disso. Se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o mundo de agir, muda o modo de agir de Deus, então oraríamos mais. É bastante contundente e complexa essa afirmação. Mas quando você lê a parábola do juiz iníquo, você pode, numa passagem rápida, pensar que, por você insistir e persistir, Deus vai mudar de ideia, vai ceder. Na minha maneira de avaliar, pelos textos bíblicos, e até pelo que está aqui na apostila, numa compreensão mais ampla, Deus muda a nossa ideia, pode mudar as circunstâncias, pode mudar um monte de coisa. Mas eu acho ousado demais dizer que Ele vai mudar alguma coisa, não do que Ele é, em relação à forma de agir. Mas a gente, nesse momento aí de perguntas e respostas, podemos até voltar a esse assunto. Então, o livro é E Deus Mudou de Ideia. O título é E Deus Mudou de Ideia. E é um livro que ele conta as experiências dele para entrar nos países, na época, né, da Cortina de Ferro. Né? Que tem aquela famosa oração: o Senhor que fez tanto cego ver, faz esse que vê ele ficar cego, para ele passar com a Bíblia. Então vamos lá que Ângelo está se preparando para responder. Não vou poder deixar agora, depois você fala, porque senão o tempo está meio apertadinho, daqui a pouco toca a campainha aí. Você é a primeira a falar quando chegar perguntas e respostas, então, tá? Contrição, a resposta virá no tempo certo, o tempo de Deus. Não apressada pela insistência, mas pela constante e perseverante confiança. Então, Deus não vai te responder pela sua chatice ou persistência diante dele, mas pela confiança. Porque a minha compreensão é que nós temos um relacionamento, esse relacionamento e essa conversa faz melhor a mim do que a ele. Sabe quando você conversa com alguém que você sai enriquecido? Acho que essa é a relação com Deus. Ele já sabe de tudo, mas ele diz: vamos conversar. Venha, me procure, vamos conversar. E você sai confortado, você sai bem. Ele não vai mudar nem um pouco, porque ele está lá, está sempre bem. Contrição, quebrantamento e humildade também é importante para orarmos. Salmo 51, 17. É a consciência da enorme grandeza de Deus e da nossa total e merecida necessidade. Salmo 51, 17. Alguém pode ler? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração ungido e contrito. Não desprezarás a Deus. Vocês devem lembrar do Lucas 18, 9, 14, a parábola do publicano. Senhor, obrigado porque eu não sou como um desses. Essa não é a forma que Deus gosta, não. Né? Às vezes você vê algumas pessoas que dizem ter profunda relação de oração com Deus, porque Deus responde suas orações todas, e isso vira um asset, um bem para a pessoa, né? Tipo, eu tenho algo mais que a maioria não tem. Deus ouve minhas orações todas, né? Então você tem disso também. Você tem gente que acha que Deus as ouve mais do que ouve outros. Tem sala VIP no céu. Tem sala VIP no céu. Só que quem paga a anuidade do cartão de crédito é Jesus, não é ela. Ela esquece disso, né? Esse cartão de crédito vai para a sala VIP, é Jesus que paga, não é ela. Com ações de graças também é importantíssima a oração. Filipenses 4, 6. E aí é bom destacar que Paulo sempre inicia suas orações dando graças a Deus. Tenho trauma desse barulhinho, gente. Que tremendo. Eu falei que ia tocar. Com ações de graça. Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela
oração e pela súplica com ações. Com ações de graça. Gente, essa é uma outra qualidade de quem conhece a Deus, é uma decorrência. Se você conhece, se relaciona, procura, busca, vai lidar com irmãos, você vai ter amizade espiritual com alguns irmãos que vão te ajudar na hora da aflição, da dor. Você cria um vínculo. Esse vínculo é que faz você passar por qualquer tempestade. Não são as fórmulas, não são as teologias sistematizadas, não são os líderes, não são pessoas mais graduadas que você na oração. É a sua caminhada com Ele, é o seu relacionamento, que nada vai abalar. Mesmo que você passe por circunstâncias terríveis, e a gente sabe que alguns passam por circunstâncias dolorosas e terríveis, né? Eu recebi de uma amiga da Ucrânia, não sei se vocês viram isso, um pai cristão na Ucrânia, que perdeu no bombardeio da Rússia, perdeu as 3 filhas e a esposa, enterrou as 4. Como é que você ora numa situação dessa? Como é que você vive numa situação dessa? Como é que você continua a respirar numa situação dessa? Né? Essas alterações da normalidade da vida que são feitas por ingerências de seres humanos, com a maldade no coração, com o pecado. Né? Então você fala, gente, isso aqui não era o plano de Deus. E como é que você entende quando a pessoa diz assim, Deus ficou quieto nessa hora? Quem não tem relacionamento com Deus vai ficar confuso. E é normal ficar confuso. Agora, quem tem relacionamento com Ele, tem maior possibilidade e probabilidade de enfrentar as circunstâncias, por piores que elas sejam. E vocês sabem que nenhum de nós quer esse tipo de teste e prova na vida. Né? É difícil dizer, eu quero. Né? Ele perdeu uma esposa e 2 filhas. Aí foi criando. Isso mesmo. Isso mesmo. É algo sobrenatural. Mas que vem em decorrência não de um milagre feito só, mas de uma relação que ele já sabia de quem era, né? Seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A resposta é essa. A gratidão sempre, mesmo que o que pedimos ainda não tenha chegado, ou não chegue ao final como esperado. E aí, 1 Tessalonicenses, Paulo fala mais uma vez, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E as orações não respondidas? Estamos terminando. Como é que são essas orações não respondidas? Vamos voltar de novo a Romanos 8, 28. E lembrar que, tanto Paulo quanto Jesus, Paulo, que falava do seu espinho na carne, e Jesus, no Getsêmani, são exemplos de uma oração, não respondida. Então, mas entende? Para o nosso padrão, ela é, pelo menos, Deus que me desculpe, mas é mal respondida, porque eu queria uma resposta de outra forma. Eu queria uma resposta positiva, né? Mas eles dois, que são duas, digamos, figuras importantes no Novo Testamento, né? Exatamente. E Paulo, sob o espinho na carne, que orou e não mudava, né? Então, há orações que não são respondidas. Vocês acham que a oração que não é respondida ou nós entendemos que não foi respondida? Essa é uma outra questão a pensar. Nesse mundo rápido, mecânico, é um mundo de tecnologia em que tudo você tem começo, meio e fim, você tem tudo fechado, cartesiano, se fizer isso, vai dar nisso, se você fizer essa receita do bolo, o bolo vai ficar assim. Se você criar filho, vai ficar assim, se você criar seu casamento feito assim, vai acontecer assim. Muitas vezes você pensa que Deus não respondeu, mas está em pleno processo. E aí, como editor de livro, eu vou dizer, a edição do livro acaba quando acaba, na última página, né? E no caso do livro ainda tem uma vantagem para fazer segunda edição, terceira edição, quarta edição, e ir fazendo correções, né? Revista corrigida, revista atualizada, né? Finalmente, orações a sós ou em grupo. Mateus 14, 23,
fala que Jesus, de vez em quando, se retirava para orar. Daniel 6,10 fala também que Daniel se isolava para orar. Mas se você for Mateus 18, 19 e 20, vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei no meio deles. Bom, agora nós temos aí algum tempinho ainda do próximo apito, para perguntas e respostas. Deixa eu falar que apesar de que é um bom gancho para a próxima aula, essa questão da oração, as duas coisas, a não respondida, quando na própria apostila, quem leu a apostila, eu lá coloco que não existe oração não respondida, que ele sempre diz sim, não, ou daqui a pouco, ou espere um pouco, né? Então isso já está lá na apostila. Quando eu coloco esse título aí, não respondida, exatamente a interpretação que foi dada aqui pelo Marcos, não respondida do jeito que eu queria. É que se eu botar esse título todo, vai ficar 2 linhas. Então, o título é quase que um chamariz, como a gente diz, para você ler o que está ali. Agora, essa questão do Gruden, essa frase dele está dentro de um parágrafo no qual ele está falando sobre o modus operandi de Deus. Então, assim, Deus opera, mas ele opera, determinou assim, por meio da oração. E há alguns exemplos na Bíblia, que eu não vou me estender, porque já tocou o sinal, mas vocês conhecem muito bem Jonas indo a Nínive, a insistência de Deus fazê-lo ir a Nínive, para segurar a mão de Deus sobre o castigo determinado para Nínive. E é a resposta de Jonas indo que segura a mão de Deus, né? Entre aspas, e Deus diz: poxa, você tem pena de um bichinho, não tem pena de todo um povo? Você tinha que ir lá para que Deus segurasse o juízo sobre Nínive. E também lembram de Paulo e o naufrágio, já no fim do seu ministério, quando ele diz aos próprios marinheiros e marujos: não pulem, porque Deus já determinou que todos aqui vão ser salvos. Mas para que todos sejam salvos, vocês precisam ficar dentro do barco. Porque quem pular do barco vai morrer e vai perceber que ele era a exceção. Para você não perceba que você é a exceção, então fica dentro do barco. Então, assim, o Deus que muda a sua atitude por meio da oração também precisa ser entendido. Não é que Deus diz assim: não, vou destruir fulano de tal. Aí você diz assim: não. Deus, pensando bem, você está certo, eu que estava errado. Não é essa a interpretação. A interpretação é assim: eu vou destruir, se você não orar. Então, ore e eu não vou destruir. Quer dizer, o modus operandi de Deus é a forma que ele tem de levar você a orar e fazer parte desse mistério, dessa obra. E é isso que ele está dizendo, o teólogo: ore, porque você vai descobrir que você faz parte de um projeto de Deus, e que a bênção dele chegou sobre a vida de fulano de tal, também porque você orou. Então, ore. Se nós percebermos a dimensão da nossa oração, oraríamos mais. É dessa forma que eu entendo. Essa pergunta eu fiz ao pastor Antônio Elias, e, na verdade, quase que a transcrição da resposta dele é que está aí nesse trecho. Eu, há décadas atrás, num retiro de jovens, Marcinho devia estar lá no retiro de jovens, Marcinho tem boa memória, num retiro de jovens da Betânia, de muitos anos atrás, o pastor Antônio Elias era vivo, pastor da igreja, e eu ia falar sobre oração nesse retiro. E eu me vi diante dessa pergunta: quando é que se ora sem cessar e quando é que se diz: não, agora eu não preciso orar mais? E eu fui a ele, disse: pastor, eu não estou entendendo isso. E eu o reconhecia como um homem de oração. E essa foi a resposta dele para mim. Ele disse: meu filho, olha só, ore todo o tempo em que o seu coração estiver ainda preocupado e ansioso, que aquilo esteja pesando no seu coração. Ore sem cessar, seja perseverante. No momento exato
em que Deus disser ao seu coração, fique em paz, já peguei, pare de orar, já tomou conta disso. Então, isso pode acontecer após 3 minutos de oração, ou pode acontecer depois de 1 ano e meio de oração. Então, não é um tempo, nem vou dizer assim, depois de 10 orações, Deus ouviu. Deus ouviu na hora em que Ele disse ao seu coração, está na minha mão. Essa foi a resposta que Ele me deu e eu tomei como uma verdade. A pergunta não, é só dentro da sala que você colocou antes, né, da oração ser a ferramenta, aquele vídeo que você postou no grupo, muito bom, do pai da figura, o martelo, o prego, a tábua. Só a sugestão que você já postou. Foi você que colocou o vídeo? Foi. Ok, irmãos, mas então domingo que vem, volto a dizer, resgate as apostilas onde você as guardou, espero que tenha guardado, reveja o que você anotou, faça um sinalzinho na margem, traga, porque a gente vai conversar sobre isso. Não estou garantindo a ninguém que eu vou saber responder. Tal como vocês, eu também tenho muitas questões, muitas, mas a gente pode chorar junto ou se alegrar junto com a resposta, tá bom? Deus abençoe os irmãos, um bom culto.